Salve galerinha, tudo bem? Aqui o Prof. Lucas conversando com vocês. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Bom, espero que estejam se cuidando nesses períodos difíceis, obscuros aí de coronavírus. Espero que estejam todos bem, cuidando de vocês, da família de vocês, lavando bem as mãos, tendo hábitos higiênicos, não é verdade? Afinal de contas, acho que todos vocês estão cientes aí do que está acontecendo no mundo, não é verdade? Bom, e como a vida não pode parar, o Prof. Lucas está aqui então com vocês para a gente continuar os nossos estudos de história. Como vocês podem ver, eu instalei um programa que me permite que a minha imagem apareça no cantinho da tela, explicando tudo para vocês, enquanto que eu posso utilizar aqui a tela do meu notebook para a gente poder estudar. Eu posso, por exemplo, aqui eu estou no Positivo On, eu posso abrir os livros de vocês, posso abrir aqui o menu atividades, inclusive guardem isso, é no menu atividades que eu vou postar os links desses vídeos do YouTube para vocês assistirem, tá bom? E no menu avaliações, que inclusive eu já estou aqui, é aqui no menu avaliações que serão postadas atividades, exercícios para vocês fazerem. É dessa maneira que eu vou avaliar vocês, ver a frequência de vocês, todo mundo está participando, todo mundo está respondendo, tá bom? Ó, tem aqui, ó, Sociedade Açucareira, exercícios sobre antigo regime, tá? Essa data aqui, eu estou tentando dar mais tempo para vocês fazerem sobre o antigo regime, mas está dando um erro aqui no Positivo. Enfim, o que eu quero que vocês façam, mesmo que vença essa data, façam da mesma forma, porque eu tenho controle, eu tenho acesso, eu sei quem fez, quem não fez, mesmo com a data fechada, tá bom? E depois nós vamos falar também sobre o movimento iluminista, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar aí o livro do primeiro bimestre, juntos, tá? Eu já quero aproveitar também e pedir para vocês que ao irem lá no YouTube, então, no meu canal no YouTube para assistirem a essas aulas, eu quero que vocês participem dos vídeos, comentem, tirem dúvidas, façam perguntas, para a gente poder interagir, para eu poder responder vocês por lá também, beleza? Eu sei que vocês gostam disso, tá? Então, ó, menu avaliações, sempre fiquem atentos, menu atividades, é aqui que eu vou postar os links para os vídeos do YouTube, tá bom? E menu livros, aqui é onde eu vou abrir o livro para a gente poder estudar. Tudo bem? Vamos começar então nossa aula? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá bom? O livro de história. Vocês podem acompanhar os vídeos com o livro do lado, com marca-texto, com a caneta, anotando as coisas importantes. Sempre fiquem atentos aqui ao mouse, ó. Fiquem sempre atentos ao mouse. Eu vou estar com o mouse selecionando trechos importantes para vocês estarem atentos, marcando no livro, tá bom? O legal também de vocês estarem assistindo aí pelo celular ou pelo notebook é que vocês podem pausar, voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então valorizem essas aulas, gente. Vamos estudar, porque a nossa vida não pode parar, não é verdade? Bom, então eu estou aqui, ó, segundo do médio, livro de história, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Vamos aqui então para o livro do primeiro bimestre, volume 5. Deixa eu abrir aqui ele, bonitinho. Carregou, tela cheia, ok. Olhem só, estou com um livro aqui para vocês. Eu acho que essa é uma maneira bem mais fácil de vocês assistirem as aulas e acompanharem aí com a apostila de vocês, não é verdade? Bom, gente, aqui nós temos o sumário, né, do conteúdos que a gente estudou e vai estudar no primeiro bimestre. O primeiro capítulo que a gente estudou lá no comecinho do ano, ainda lá na escola, foi o capítulo 20, Colonização Europeia na América. Nós falamos sobre a colonização espanhola e sobre a colonização inglesa nos Estados Unidos. Tudo bem? Capítulo 21, nós falamos sobre a colonização portuguesa na América, ou seja, a colonização do Brasil. Como que Portugal colonizou o Brasil, dividiu o território, administrou politicamente, como que ela começou a ganhar dinheiro com o Brasil, né, as capitanias hereditárias, câmaras municipais, tá bom? Exploração do pau-brasil e assim por diante. E o capítulo que a gente parou em sala foi esse daqui, ó, Brasil Colônia e Sociedade Açucareira. Eu já tinha trabalhado boa parte do capítulo com vocês, tá? Eu já tinha trabalhado
trabalhado com vocês em sala, a economia açucareira, como que era feita a plantação, a produção de açúcar, por que o açúcar era importante, o quanto que ele era valioso, em quais regiões do Brasil que o açúcar estava sendo plantado, né, e como que isso estava gerando altos lucros para Portugal. Falamos também em sala sobre a sociedade açucareira, quem era quem naquela sociedade, o papel do escravizado, o papel do senhor do engenho, dos nobres, né? O papel dos comerciantes, como que era a vida em sociedade ali em volta do açúcar, tá? Falamos também do comércio interno, o comércio interno dentro do Brasil que começou a se desenvolver, o comércio de gado, o comércio de produtos alimentícios, o comércio de escravizados também, todo esse comércio que começou a acontecer internamente no Brasil. Falamos um pouquinho sobre cultura, o início da influência católica na sociedade brasileira, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso daqui, ó, a chegada dos franceses e dos holandeses, as invasões francesas e holandesas no Brasil, pessoal. Isso é bem interessante da gente falar. Então nesse vídeo de hoje, um vídeo curtinho, nós vamos falar sobre esse tema especificamente para finalizar esse capítulo. Já em seguida eu vou gravar um outro vídeo para vocês, também vou disponibilizar no YouTube e vou postar o link no Positivo On para todo mundo ter acesso. Nós vamos falar sobre o Antigo Regime na Europa. Aqui nós vamos voltar a estudar um pouquinho a história da Europa. Antigo Regime, o que é conceito, o que é o Antigo Regime, como que era a política, economia e religião dos reinos europeus e o contexto desses países europeus no século XVI, XVII e no século XVIII, tá bom? Na semana que vem, nós vamos falar sobre o último capítulo, o Iluminismo, ok? Não se esqueçam que todos esses capítulos têm exercícios para vocês fazerem lá no menu Avaliações, então fiquem sempre atentos a isso, tá bom, galera? Vamos lá, então, falar da chegada dos franceses e dos holandeses? Página 39. Então, vamos lá, página 39. Vai carregar aqui, beleza? Muito bem, pessoal, aqui ó, chegada dos franceses e dos holandeses. Gente, então o Brasil já estava sendo colonizado por Portugal aí há pelo menos algumas décadas, né? Desde 1532, quando a primeira cidade, aquela chamada Vila de São Vicente, foi fundada no nosso território, no atual litoral de São Paulo. E é importante para a gente poder analisar aqui por que na história do Brasil colônia nós tivemos invasões da França e da Holanda. É importante a gente relembrar algumas coisas sobre as grandes navegações. Estão escutando? Aqui em casa tem alguns passarinhos, tem um papagaio bem sapeca. Se vocês escutarem aí o papagaio bem louco, não liguem, beleza? Bom, quando então a América foi descoberta lá por Cristóvão Colombo nas grandes navegações, houve um acordo, um tratado entre Portugal e Espanha que acabou dividindo as terras da América entre eles. O Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas passou a dividir a América entre Portugal e Espanha. É óbvio que os outros reinos europeus, os outros reinos absolutistas da época na Europa, o reino da França, o reino da Holanda, Inglaterra, entre outros, eles não se sentiram confortáveis com isso quando descobriram então que a América havia sido descoberta e não concordavam com o Tratado de Tordesilhas. Eles se sentiam prejudicados, né, por não terem acesso a essas terras. Né? Por que só Espanha e Portugal podem ficar com essas terras, né? Não, na visão deles não podia, né? Vamos invadir esses territórios, vamos tomar esses territórios à força, então, nem que seja à força, nem que seja através de uma guerra, né? Então, os primeiros que vão invadir o Brasil, nesse contexto, então, aí de invasões estrangeiras na época do Brasil Colônia, vão ser os franceses. Então, vamos falar aqui dos franceses no Brasil Colônia, tá bom? Oi, Lourinho, o que você está me chamando aí? O que foi, Lourinho? Vamos falar dos franceses? Bom, a primeira invasão francesa aconteceu em 1555, ou seja, bem ali no meio do século XVI. Em 1555, um grupo de franceses, obviamente vindos lá da França, eles chegaram aonde hoje é a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então eles se estabeleceram ali na Baía de Guanabara e eles vieram para o Brasil motivados pelas riquezas que eles poderiam obter. Por exemplo, o pau-brasil, e eles também queriam aqui, olhem só, podem grifar aí quem quiser, eles buscavam a descoberta de novas riquezas, como ouro, metais preciosos, né, pedras preciosas, tá? Um outro motivo que fez com que eles se motivassem a vir para cá foi buscar um refúgio das perseguições religiosas que alguns calvinistas, né,
sofriam na França? A França era um reino católico, gente, e haviam pessoas que aderiram às religiões protestantes. Lembram do Martinho Lutero, que rompeu com a igreja e deu origem aí a várias religiões novas na Europa? Uma dessas religiões que existia na França era o calvinismo, lá do João Calvino, uma religião parecida com a religião católica, mas que tinha algumas ideias diferentes, e eles não eram muito bem vistos pelos católicos franceses, eram perseguidos, houveram situações em que até mesmo foram mortos, massacrados por tropas do rei francês. Então os calvinistas, eles sofriam perseguições religiosas na França, e várias famílias então decidiram fugir de lá, né, dessa perseguição, e vieram tentar uma vida melhor, onde eles pudessem ter a fé deles aqui no Brasil tranquilamente. Então, quem foi o líder dessa expedição francesa? Foi esse carinha aqui, ó, Nicolau Duran de Villegnon, tá? E quando eles chegaram ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1555, eles criaram uma aliança com os indígenas tupinambás que habitavam a região. Fizeram uma aliança, um acordo. Então os indígenas tupinambás passaram a fazer comércio com eles, passaram a ajudar eles ali no estabelecimento na Baía de Guanabara, tá? Bom, essa primeira expedição francesa, essa invasão francesa não durou muito tempo, ó, não durou muito, tá? Os franceses, estavam em poucas pessoas, 500, 600 pessoas apenas. Eles acabaram, Portugal não gostou nada dessa invasão francesa lá na Baía de Guanabara, e acabaram Portugal, com um exército e com a ajuda de outros povos indígenas, acabaram conseguindo expulsar. Os franceses foram expulsos pelos portugueses em 1567. Então Portugal retomou aqui o território. Olhem aqui no mapa, tá? A Rio de Janeiro, foi aqui que foi fundada esse povoamento francês, lá na Baía de Guanabara. Quando Portugal expulsou os franceses, eles decidiram fundar uma cidade ali para proteger aquela região, uma cidade com tropas, com fortalezas militares, e aí eles fundaram, os portugueses, depois de expulsar os franceses, fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente chama essa cidade apenas de Rio de Janeiro, tá? Posteriormente foi dada o nome dessa invasão francesa de França Antártica, né? Porque se aproximava aí da Antártica, foi dado o nome de França Antártica a essa tentativa de ocupação francesa no Rio de Janeiro, que não deu muito certo, tá? Durou apenas alguns meses. Os franceses não desistiram. Olhem aqui no mapa novamente, aqui ó, no Maranhão, lá no Nordeste brasileiro, aqui em São Luís. Ó, os franceses vão tentar uma segunda ocupação no nosso território lá na época, no Brasil Colônia, tá? Então os franceses, após serem expulsos do Rio de Janeiro, continuaram fazendo pirataria no litoral brasileiro, contrabandeando pau-brasil, contrabandeando riquezas, tá? E isso prejudicava bastante os interesses de Portugal, claro, né? Isso causou muito desentendimento entre Portugal e França na época, e os franceses tentaram uma segunda tentativa de invasão no nosso território. Olha, só que dessa vez não mais no Rio de Janeiro, e sim aqui no Nordeste, ó, em São Luís do Maranhão. Então, em 1612, lá no Maranhão, na capitania do Maranhão, os franceses invadiram e fundaram uma nova colônia francesa, chamada de França Equinocial, olhem só. Dessa vez eles foram liderados pelo Daniel Latoute, tá? Em 1612, um francês chamado Daniel Latoute, e ele veio para cá, então, ali em São Luís do Maranhão, com muitas pessoas para fundar essa colonização, padres aí, calvinistas também, tá? Inclusive eles fundaram a cidade de São Luís e fundaram um forte, o Forte de São Luís, uma fortaleza militar para proteger o litoral caso os portugueses tentassem recuperar o território, tá? Eles ficaram ali na região por 3 anos, até que Portugal, depois de muitas batalhas, conseguiu expulsar eles também, tá? Eles foram expulsos ali do Maranhão em 1615 pelos portugueses. Também os portugueses contaram com a ajuda de grupos indígenas, tá bom? Bom, então os franceses aqui, ó, no Rio, tentaram invadir o Rio de Janeiro, não deu muito certo. Tentaram invadir São Luís, também acabaram sendo expulsos 3 anos depois. Portugal conseguiu manter seus territórios. O que seria do Brasil se os franceses, na verdade, vencessem os portugueses e se o Brasil tivesse, a partir daquele momento, sido colonizado por França? Falaríamos o francês. E o que mais? O que mais que seria diferente no Brasil hoje em dia, né? Bom, continuando, galera. França não foi o único país que invadiu o Brasil, ó. Na página 41, nós temos aqui a invasão dos holandeses no Brasil. Os holandeses também vão invadir o Brasil, mas antes de eu falar da invasão holandesa, eu tenho que fazer um contexto para vocês. O contexto se chama União Ibérica. Por que União Ibérica? Porque lá na Europa, na região lá da Europa, onde fica
Espanha e Portugal, a gente chama aquela região ali de onde fica Espanha e Portugal de Península Ibérica, tá? Então teve um momento lá no século XVII que esse rapaz aqui, ó, o Dom Sebastião, tá? O Dom Sebastião, em 1578, ele morreu em uma batalha no norte da África, lá em Alcácer Quibir, na África, tá? Como esse Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiros, houve um impasse para saber quem que ia assumir o trono de Portugal nesse momento. E aí procuraram então procuraram por um parente mais próximo que curiosamente era o rei da Espanha, o Felipe II. Então olha que louco. O Felipe II, rei da Espanha, acabou se tornando rei de Portugal também. Então os dois reinos, Espanha e Portugal, se uniram e formaram um reino só. Essa união, chamada de União Ibérica, durou 60 anos. E foram 60 anos em que o rei da Espanha também mandou em Portugal. Claro que ele só conseguiu comandar Portugal porque a burguesia de Portugal apoiou a união dessas duas coroas, da coroa da Espanha e da coroa de Portugal. Os burgueses de Portugal apoiaram. Por quê? Porque os burgueses de Portugal poderiam ganhar dinheiro com isso, eles poderiam vender escravos lá nas colônias espanholas, por exemplo, ganhando dinheiro, ganhando prata, ouro, né? Então, saibam que durou 60 anos essa união e até 1640, então, Portugal e Espanha formaram um reino só, chamado de União Ibérica. Em 1640, Portugal voltou a ter uma monarquia própria, com uma nova dinastia chegando ao trono, a dinastia de Bragança. Guardem essa dinastia na mente de vocês, essa dinastia de Bragança que vai... alguns desses caras, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, eles eram dessa dinastia de Bragança e eles depois vão acabar se tornando os imperadores do Brasil, quando o Brasil ficar independente, tá bom? Vamos falar então dos holandeses? Bom, os holandeses, galera, eles eram inimigos da Espanha, mas eles não eram inimigos de Portugal. Porém, quando Espanha e Portugal ficaram um só, a Holanda, então, ficou inimiga de Portugal também e do Brasil, consequentemente, já que o Brasil era uma colônia de Portugal. Os holandeses, não sei se vocês lembram, quando a gente falou do açúcar, os holandeses eles eram parceiros de Portugal na produção de açúcar lá no Nordeste. Os holandeses financiavam aqui ó, o estabelecimento dos engenhos de açúcar, eles auxiliavam na compra de mão de obra escravizada. Então, os holandeses eram parceiros de Portugal. Só que quando os espanhóis começaram a mandar em Portugal também, lá na União Ibérica, a Holanda foi proibida de vir comprar açúcar no Brasil. Vejam só o que vai acontecer. Então, já que a Holanda foi proibida, o que os holandeses decidiram fazer? Adivinha? Os holandeses decidiram fundar aqui uma companhia de comércio, chamada Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, uma grande companhia marítima, com muitos navios, soldados, tudo mais, e decidiram invadir o Brasil, decidiram invadir o Nordeste brasileiro para eles, holandeses, pegarem a produção de açúcar para eles, tá? Eles queriam dominar o Nordeste brasileiro, tá? Então, a primeira tentativa de invasão holandesa foi na Bahia. Os holandeses atacaram a Bahia, dominaram ali Salvador, tá? E acabaram, na verdade, sendo expulsos logo em seguida, tá? Não durou muito tempo essa invasão holandesa lá em Salvador. Vamos voltar aqui no mapa para vocês verem, ó. Então, no primeiro momento, eles atacaram Salvador, a Bahia, em 1624, mas os holandeses, mesmo sendo expulsos, tá? Eles não desistiram de botar as mãos na produção de açúcar. Então, os holandeses prepararam uma segunda invasão, um segundo ataque ao Nordeste brasileiro, tá? E aí, então, agora, o alvo deles vai ser Pernambuco. Vamos voltar lá no mapa? Olhem aqui, ó, o que está em vermelhinho aqui, ó, Recife, Olinda, toda essa região em vermelho vai ser a região ocupada pelos holandeses nessa segunda invasão, tá? Então, eles vão invadir Pernambuco, que era a principal capitania do Brasil na época, a capitania que mais dava lucro com o açúcar, e eles vão ficar lá na região por 24 anos. Olhem só, eles vão ficar quase 3 décadas dominando ali a região nordeste brasileira, aquela região que eu mostrei no mapa ali em vermelho para vocês, e os holandeses vão passar a dominar aquela região, vão passar a administrar, vão passar a controlar toda aquela região. O que os holandeses vão fazer durante essa invasão de 24 anos? Eles vão, olhem só, fundaram vilas, mudaram a capital de Pernambuco, que era em Olinda, eles mudaram a capital para Recife, porque Recife era uma cidade que
mais fácil de se defender contra inimigos, tá? E eles desenvolveram a plantação de açúcar no Nordeste, e financiaram com mais dinheiro, emprestaram muito dinheiro para os senhores de engenho aumentarem sua produção de açúcar. Então, durante 24 anos, os holandeses vão ficar ali no Nordeste. Esse episódio ficou conhecido como Invasão Holandesa em Pernambuco, tá bom? Olhem esse senhor aqui, ó. Esse carinha aqui, ele se chama Conde João Maurício de Nassau-Siegen. Esse carinha, em 1637, ele virou governante holandês no Nordeste do Brasil. Os holandeses lá em Holanda, na Europa, mandaram esse carinha, mandaram esse senhor aqui, o Maurício de Nassau, para governar a ocupação holandesa no Nordeste, tá? Ele governou o Brasil aí por muitos anos, e esse cara ele é muito famoso na história brasileira, o Maurício de Nassau, porque quando ele governou o Nordeste, ele foi um dos grandes responsáveis por um grande desenvolvimento que Pernambuco e o Nordeste acabou vivenciando, tá? Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, essa legenda que fala dele, tá bom? Leiam comigo rapidinho. Como governador da Nova Holanda, Nassau-Siegen ampliou a área dominada pelos holandeses no Nordeste brasileiro. Ele estabeleceu indenizações para os senhores de engenho que tiveram suas propriedades avariadas pelas lutas que se seguiram após a chegada dos holandeses e estabeleceu preços mais acessíveis para a aquisição de escravos. Tá? É importante lembrar o interesse no aumento da produção de açúcar. Recebeu, isso aqui é bem interessante, olha o que ele fez, gente. Ele recebeu arquitetos, cientistas e artistas que promoveram estudos da nossa flora e fauna, além de registrarem as paisagens por meio das artes visuais. Com o objetivo de otimizar o escoamento do açúcar, Nassau-Siegen transferiu a capital de Olinda para Recife, visto que contava com um melhor porto. Então, foi ele que mudou a capital para Recife, e o Maurício de Nassau, ele é responsável por criar o primeiro zoológico do Brasil lá em Recife, um aumento da cidade, construção de ruas, esgoto, bombeiros. Cara, ele fez muitas coisas, assim, ele ajudou a desenvolver demais o Nordeste. Nessa época o Nordeste se tornou a região mais desenvolvida do Brasil. Ele trouxe muitos artistas para o Brasil, então olhem essa obra aqui do Frans Post, que é um artista holandês. O Frans Post foi um dos artistas trazidos pelo Maurício de Nassau, e várias das obras do Frans Post pintadas por ele ajudam a gente a entender um pouco melhor como que era o Nordeste açucareiro brasileiro. Muitas das obras que tem no livro de vocês é do Frans Post nessa época, tá? E o Maurício de Nassau, então, ele é considerado um grande governante. Tem praças, até a faculdade com o nome dele até hoje lá na região Nordeste, tá bom? Bom, quando que acabou essa invasão holandesa? Para finalizar. Em 1654, os holandeses foram expulsos pela insurreição pernambucana, uma luta que envolveu portugueses, indígenas e africanos. Então, portugueses se aliaram a outros indígenas e contaram com a ajuda dos escravos africanos para expulsar os holandeses. Tá? Os holandeses então foram expulsos após uma... Sim mesmo. Os holandeses foram expulsos e fugiram então do Nordeste e acabaram indo para outra região produzir açúcar, no Caribe, lá na América Central. Passaram a produzir açúcar lá no Caribe, lá em Cuba, na ilha de São Domingos, em várias ilhas ali do Caribe. E como os holandeses passaram a produzir açúcar lá, o açúcar dos holandeses lá no Caribe começou a concorrer comercialmente com o açúcar brasileiro aqui no Nordeste. E o açúcar holandês era mais vendido na Europa do que o açúcar do Nordeste brasileiro, causando uma grande crise econômica na produção de açúcar no Brasil. Então, quando que começou o declínio do açúcar no Brasil? Exatamente nesse momento, quando a Holanda começou a concorrer com o açúcar brasileiro, plantando esse açúcar lá no Caribe, e esse açúcar do Caribe mais barato era mais comprado do que o açúcar brasileiro, e então o Nordeste brasileiro acabou entrando em crise econômica, né? O açúcar brasileiro passou a não ser mais tão comprado, beleza? Tá bom, galera? Olhem só, então podem fazer aqui o Hora do Estudo, tá? Comentem lá no YouTube, participem, interajam, e no próximo vídeo que eu vou gravar agora, inclusive, já vou gravar para vocês, já vou também colocar o link lá para vocês, para todo mundo poder estudar. Nós vamos falar sobre o próximo capítulo, o Antigo Regime na Europa, tá? Vamos falar novamente de absolutismo, vamos falar de como que foi então a história dos reinos europeus ali no século XVI, XVII e XVIII, tá bom? Beleza? Então esse aqui é o assunto da nossa próxima aula, tá? Ó, só para fechar, outras obras aqui que fizeram na época, ó, Invasão Holandesa em Salvador em 1624, aqui
uma planta, né, de Recife na época, tá bom? Ó, várias obras feitas então aí por esses artistas trazidos aí por Maurício de Nassau, tá? Muito bem. Olhem só, mais um mapinha aqui também que mostra aí a invasão dos holandeses no Brasil. Espero que tenham gostado, queridos. Bye, bye.